Meus amados irmãos e irmãs, estamos esses dias celebrando a novena ao Divino Espírito Santo, nos preparando para a grande solenidade em que nós recordaremos, faremos memória daquele dia maravilhoso em que o Senhor do céu, junto do Pai, derramou sobre a igreja, de modo superabundante, a graça do Espírito Santo. Graça que já tinha sido dada aos apóstolos no próprio domingo de Páscoa. Se vocês se lembram, quando Jesus entra, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. A paz esteja convosco, sopra o Espírito Santo, que vai sobre eles, e logo depois diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem não perdoarem, eles serão retidos. E 50 dias depois, aquele Espírito Santo vem sobre eles, exatamente para lhes confirmar, para lhes dar a plenitude do próprio Espírito, a sua plenitude. É tanto que ainda eles estavam receosos, mesmo ali depois do domingo da Páscoa, mesmo tendo já recebido o Espírito Santo, e de repente, ali naquele dia de Pentecostes, eles começam a anunciar o Evangelho. Aqueles que tinham medo, deixam todo o medo de lado, para proclamar a ressurreição de nosso Senhor, e proclamar o seu senhorio sobre o mundo. Estamos nos preparando para recordar esse grande dia, e para mais uma vez, de modo solene na liturgia, clamarmos por esse mesmo Espírito, que é nosso companheiro de caminhada, é nosso companheiro de estrada, peregrina conosco, vai conosco. São Paulo disse: nós somos os templos do Espírito Santo, que recebemos quando fomos batizados, e que habita em nós. O problema é se quem mora conosco é conhecido, ou se nós arrumamos um quartinho para o Espírito Santo e diz: fica aqui, pode ficar aqui, o Senhor é um ótimo hóspede, fique aqui. E aí fica lá o Espírito Santo, e a gente esquece que ele está no quartinho, porque nosso Senhor disse: eu vou voltar para junto do meu Pai, mas depois que eu estiver lá junto dele, nós enviaremos para vocês um outro defensor, um outro advogado, o Espírito da verdade, que fará com que vocês compreendam e recordará a vocês tudo o que eu disse e tudo o que eu fiz. Por isso, aquele hóspede da nossa alma não pode ficar hospedado num quartinho à parte, escondido. Não. Pelo contrário, nós deveríamos chamá-lo sempre, porque é um hóspede que quer ser incomodado, quer ser chamado para conversar. Geralmente, quando a gente vai visitar alguém, tem um tempinho de descanso, mas a gente quer estar com as pessoas, e o Espírito Santo quer estar conosco. E é exatamente esse Espírito que move a vida das pessoas. É o Espírito Santo que vai nos guiando se nós deixamos. Hoje, a igreja celebra a memória de uma grande mulher, Santa Rita de Cássia. Uma jovem, uma mulher, aliás, que na sua juventude quis ser religiosa, freira. Mas seu pai foi contra. E então arrumou
um esposo para sua filha Rita. Mas, infelizmente, aquele esposo, aquele homem que o pai tinha conseguido para casar com Rita, não era nada amável. Nada. A fez sofrer muito. Ela teve um filho com esse homem. Mas era um homem muito rude. Não muito rude de conhecimentos, mas muito rude no trato. Eu não ousaria dizer que ela sofreu violência doméstica, porque não há na história de Santa Rita algo que diga isso. Mas ela sofreu na mão do seu esposo, das suas agruras, do seu modo de tratar as coisas. E não só com ela, mas também com outros. E ela sofria muito, porque queria a conversão do seu marido, queria a conversão do seu esposo, queria que o coração do seu esposo fosse todo para Deus, também como o coração dela era todo para Deus, movido pelo Espírito Santo. E quem fez Santa Rita aguentar tudo foi o Espírito Santo nela. Esse hóspede que habitava nela e que a fazia tomar as decisões do que fazer, do que dizer, diante do seu esposo e diante do seu filho, que herdou o gênio do pai. Prova tal que o esposo morre assassinado. E não se admirem com o que eu vou dizer, Santa Rita agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora, que ele encontre um lugar junto de ti. E passou a rezar muito por ele, pela sua alma, pela sua vida eterna. Mas o filho que herdou o gênio do pai se revoltou contra o assassino. E buscava o tempo todo, tramava o tempo todo, conseguia encontrar o assassino do pai e fazê-lo pagar. Não é assim a justiça humana? A gente quer olho por olho, dente por dente. E Santa Rita rezava muito: Senhor, não, que o meu filho não tire a vida de ninguém, porque se ele tirar a vida de alguém, pode ser que ele perca a sua vida eterna. Senhor, antes, vejam a que ponto chegou o amor dessa mãe pelo filho, antes ele morra do que tire a vida de um outro. Isso era o amor que ela tinha pelo filho, para que o filho não se perdesse, não perdesse a vida eterna, sem arrependimento do pecado cometido. E um dia ela estava lá na cidade onde nasceu e morava, e chegou então a notícia que também o filho tinha sido assassinado. E ela mais uma vez se ajoelhou e disse: Senhor, graças a Deus. Parece tão assim, não é? A esposa e mãe dá graças a Deus pela morte do marido e do filho, mas não é porque eles morreram, mas porque eles não cometeram um mal maior de ter matado alguém. E assim, não tiveram as suas vidas eternas, digamos, colocadas em risco. Porque se depois eles morressem sem arrependimento do mal cometido, poderiam estar condenados para sempre. É esse o motivo do agradecimento. E isso, digamos, é motivo de amor. E depois, Santa Rita então se viu livre, no bom sentido da palavra. Livre para seguir a vida que ela queria e o pai não deixou. Então ela vai lá bater na porta das freiras, em Cássia,
uma cidadezinha vizinha, aquela onde Santa Rita tinha nascido e morou, e foi pedir para entrar para o convento das irmãs agostinianas. E as irmãs agostinianas negaram a Santa Rita que ela entrasse no convento. Por quê? Porque ela era viúva e teve um filho, e antigamente era muito rígida a disciplina para entrar no convento, e ela não poderia entrar no convento pelo fato de já ter sido mãe. Mas Santa Rita não desiste. Isso é o Espírito Santo que fica, né? Ela não desistiu. Ela dormiu na porta do convento, à noite. E no outro dia, a madre toma um susto, porque chega uma irmã correndo e diz: madre, venha ver. Ela estava dentro do convento e a porta trancada. E então a madre: quem abriu o portão para você entrar? Não, ninguém abriu o portão para eu entrar. Eu entrei. A madre então coloca Santa Rita para fora. Isso se repete mais uma vez. Então a madre percebe claramente que Deus estava dizendo alguma coisa. Então aceitam, abrem uma exceção e aceitam Santa Rita no convento em Cássia. E ali ela se dedicou inteiramente à vida de oração e a tudo aquilo que era próprio da vida dentro do mosteiro, que é um mosteiro contemplativo, não é de vida ativa no mundo, mas como as carmelitas, como essas que ficam enclausuradas. E acontece que Santa Rita caiu doente, uma enfermidade, e apareceu, por isso a sua imagem traz exatamente isso, apareceu uma chaga na sua testa, como que uma chaga de Cristo nela. E aquilo soltava um odor terrível. As irmãs não tinham, rapidamente faziam os curativos e já saíam porque não aguentavam ficar ali. Até que apareceu uma oportunidade, todas as irmãs iam ver o Papa em Roma. Mas ela não podia ir. Ela estava enferma, estava doente. E então ela foi comunicada pela madre que iriam todas a Roma, menos Santa Rita, para ver o Papa. E ela implora a Deus, que queria muito ver o Santo Padre, queria muito conhecê-lo. E no outro dia, no dia em que as irmãs iam sair para ver o Papa em Roma, uma delas vai lá para fazer o curativo antes de saírem, deixar o alimento para Santa Rita. E quando ela entra no quarto de Santa Rita, o quarto está todo perfumado. A chaga que estava na sua testa tinha sarado. E então Santa Rita vai a Roma, vê o Papa, e as irmãs voltam. Aquilo foi um verdadeiro milagre. Por isso a ligação de Santa Rita com as rosas. Então ela volta. E aí sim, quando Santa Rita volta de Roma, a chaga reabre. E depois de algum tempo, Santa Rita entrega sua alma a Deus. Mas foi uma vida inteira movida por esse hóspede que estava dentro dela. Senão não aguentaria os sofrimentos. Não aguentaria os sofrimentos que passou com o esposo, que passou com o filho e que passou enfrentando a própria enfermidade que veio sobre ela. Por isso nós deveríamos dialogar mais com o Espírito Santo. Conversar mais com Ele.
É claro que ninguém vai fazer que nem... Ninguém vai sair pelo meio da rua falando sozinho: ei, Espírito Santo, como é que a gente faz agora, hein? Porque, cuidado também com algumas coisas, não vão lhe levar para um hospício. Não precisa exagerar na dose. Mas pedir a Ele que nos ilumine, pedir a Ele de fato que aquela palavra que Jesus disse, Ele virá para ensinar vocês, para ajudá-los a compreender, para ajudá-los a discernir, que isso de verdade seja real nas nossas vidas. Quando nós vamos tomar decisões, a quem nós recorremos? Quando nós vamos fazer escolhas, a quem nós pedimos que nos ilumine para fazer as escolhas? Muitas vezes a gente precisa fazer escolhas de supetão, né? Porque tem que ser agora, mas não custa nada. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Porque quando fomos crismados, veio sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Os seus 7 dons foram derramados em nós. E nós os temos. Agora, se o hóspede está lá no quarto, quietinho, e a gente não chama o hóspede, ele também vai ficar na dele, porque ele não vai ficar se metendo. Deus é muito educado. Deus é a educação. E Ele não fica se metendo assim. Ele espera que nós o chamemos, como uma criança que chama pelo seu pai. Portanto, o exemplo de Santa Rita no dia de hoje, o exemplo dos santos na história da igreja, nos mostram homens e mulheres que se deixaram levar e se deixaram iluminar pelo Espírito de Deus, que nos foi dado de fato. Nós precisamos acreditar nisso. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita em nós. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a alma da igreja, que também move as nossas almas, o nosso espírito. Nós precisamos ser mais amigos do Espírito Santo. E não me levem a mal o que vou dizer, porque não tenho nada contra. Mas não é ser amigo do Espírito Santo para falar em línguas. Se alguém tem o dom, Deus deu esse dom. Mas isso não é o essencial da amizade com o Espírito Santo. O essencial da amizade com o Espírito Santo, para além de tantas outras coisas, é deixar que Ele mova as nossas decisões, que Ele ilumine a nossa vida, que Ele ilumine nossas orações, e que na nossa oração nós peçamos a Ele de fato. Jesus diz em uma passagem do Evangelho: se um filho te pedir um pedaço de pão, você lhe daria uma cobra? Se um filho lhe pedir um ovo, você lhe daria um escorpião? Jesus continua dizendo: se vocês, que são maus porque temos a inclinação para o pecado, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu não dará a vocês o Espírito Santo, se vocês o pedirem. O problema é que a gente se perde pedindo tanta coisa, mas não pede o essencial. E o que é, ou quem é o essencial? O Espírito Santo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Mas parece que a gente duvida que Deus nos dará em acréscimo todas as outras coisas, e ficamos presos nas outras coisas e esquecemos do reino de Deus e do Espírito Santo. Por isso, olhando para o testemunho dos santos, olhando para essa grande mulher que a igreja celebra hoje, peçamos ao Senhor que é exemplo de Santa Rita, que é exemplo dos santos, que é exemplo de Nossa Senhora e de São José, nós também nos deixemos fecundar pelo Espírito Santo para produzir muitos frutos de conversão em nós e nos nossos irmãos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.